Bom dia, meus amores. Que bela quinta-feira. Hoje daremos continuidade à nossa aula de geografia. A gente começou a entender um pouco mais sobre os elementos da paisagem e estamos explorando a água, não foi isso? A gente estudou sobre a água salgada, não foi? Também exploramos um pouco sobre a água doce, a importância dos rios. E hoje, na nossa aula de hoje, iremos se aprofundar mais sobre o consumo da água, tá certo? Então, peguem o livro de vocês e abra na página 167. Vou fazer uma leitura silenciosa e espero que vocês me acompanhem. Tudo bem? Vamos lá? Posso iniciar a leitura? Vou iniciar, tá? O consumo de água. Mesmo o Brasil sendo um país rico em recursos hídricos, a distribuição de água não é igual em todas as regiões. Na região norte, por exemplo, concentra-se 80% da quantidade de água disponível. E nas regiões próximas ao litoral, onde vive o maior número de pessoas, temos menos de 3% dos recursos hídricos do país. De acordo com a Organização das Nações Unidas, ONU, cada pessoa precisa de cerca de 110 litros de água por dia para atender às suas necessidades. Entretanto, muitas pessoas do Brasil e no mundo não têm acesso a essa quantidade, sofrendo diariamente com a falta de água. De cada 10 pessoas, 3 não têm acesso à água potável. A água é um bem fundamental para a vida. Você já esteve em alguma situação na qual não havia água para consumir? Como foi? Bem, se vocês passaram por uma situação dessa parecida, vocês gravam um vídeo, compartilhem esse momento com os colegas aqui no grupo, tá certo? Existem diversas causas para a crescente falta de água potável. As principais são aumento do consumo, a população mundial contínua aumentando, sobretudo nos países mais pobres, onde já é crônica a falta de água, crescente o uso de água de rios, lagos e lençóis subterrâneos para o uso na agricultura, poluição, muitos rios são poluídos por esgotos e indústrias domésticas, e indústrias. Secas prolongadas ocorrem em alguns lugares do Brasil, não só no Brasil, no mundo, mas aqui no nosso país a parte mais afetada é o Nordeste, tá? Desperdício ocorre na maioria das cidades, suas causas são os vazamentos nos encanamentos e o uso inadequado. O desperdício por uso inadequado ocorre quando se gasta mais água do que o estritamente necessário. A tabela a seguir refere-se ao consumo doméstico de água, tá, meus amores? Bem, consumo de água, temos as atividades domésticas, temos as quantidades de água por litro e o tempo. Seria bom vocês estudar essa tabela e também fazer um registro do consumo de água que vocês gastam, tá? Se usarmos apenas a quantidade suficiente de água para as nossas necessidades domésticas e fecharmos as torneiras que pingam ou que estão abertas necessariamente em casa, na escola e nos locais públicos, poderemos economizar muita água, tá? Bem, essa tabela ela é fundamental. Que tal a gente estudar ela e praticar ela no nosso dia a dia? Primeiro, além de nós praticarmos, devíamos estudarmos o nosso consumo, tudo bem? Avaliar realmente quanto a gente gasta o desperdício de água em casa. Bem, temos a atividade que inicia na página 169, certo, meus amores?
Também vamos ler, estudar sobre a poluição das águas. Vocês vão ler o texto, tá? Em seguida, vamos observar as imagens a seguir do rio Tietê. Ele é um rio que corta a cidade todinha e expressa uma grande quantidade. Você vê pelas imagens mostrando aí o atual aspecto do rio Tietê, a poluição, tá? E em seguida, vamos finalizar com a atividade da página 171. Vocês vão fazer a leitura da página da poluição das águas. Vocês vão observar as imagens do rio Tietê, tá? Em seguida, também vamos ler aqui, ó, a poluição dos oceanos, que fica muito visível nas praias, tanto pelos objetos que os banhistas deixam na areia, como os que as ondas trazem das águas do mar. Então, vamos estudar a leitura da poluição das águas, vamos praticar os exercícios e também o consumo de água. Leitura para depois fazer a atividade, mas aqui eu já proponho atividade extracurricular. Mas, professora, que atividade extracurricular é essa? Vocês vão gravar um vídeo, alguém que viveu uma situação dessa parecida. Na página 167, quando vocês for ler, tem assim: a água é um bem fundamental para a vida. Você já esteve em alguma situação na qual não havia água para consumo? Vocês reflitam com a família. Se vocês passaram por uma situação dessa, grave o vídeo e coloque aqui no grupo, compartilhe com os colegas, tá? Eu volto já com a nossa aula de matemática. Beijo!